É muito bom estar com você, você pode assentar-se. É uma alegria muito grande estar com vocês que estão aqui hoje, você que está nos assistindo em casa também. E chegamos ao final do ano, dezembro. E talvez depois de praticamente 2 anos e uma pandemia, a gente começa a vislumbrar que estamos saindo dessa crise, dessa realidade que mudou o mundo de pernas para o ar. Talvez esse Natal seja um Natal que para você seja marcada por uma cadeira vazia, como falamos celebrando a restauração, perdas, talvez recursos, talvez pessoas que não estão mais. Mas nós gostaríamos que você, com a graça de Deus, entendesse o que o Natal representa, o que o Natal é, o significado. Natal é tempo de paz. Se você pudesse fazer um desejo, se você pudesse desejar qualquer coisa, sabendo que isso se tornaria realidade, sabendo que o seu desejo se concretizaria nesse Natal, o que você desejaria? O que você pediria, o que você gostaria de ter nesse Natal? Talvez você dissesse dinheiro. Dia desses alguém me procurou e conversando e pedindo oração para que a sua vida financeira, que está enfrentando uma dificuldade, desse uma virada. E uma das coisas que ele me disse é que se ele fosse abençoado, ele gostaria de abençoar. Temos aprendido dias desses a respeito que Deus nos chama para sermos generosos. Mas ser generoso, como o David acabou de dizer, não depende de quanto você tem. Generoso é uma atitude de coração. Generoso é você ter percepção que Deus chama você para fazer diferença com tudo que você tem, com tudo que você possui, independente da quantidade. Desejar dinheiro, eu sou obrigado a dizer que se você tem um coração generoso, se você tem uma disponibilidade de ajudar, é um bom pedido, é um bom desejo. Mas a gente tem que saber que dinheiro não traz felicidade. Talvez você desejasse se casar. Se eu mandasse levantar a mão aqui, quem gostaria de, nesse Natal, poder encontrar o amor da sua vida? Talvez se você levantasse a mão aqui, o seu amor da sua vida que está aí do seu lado e você não sabe ainda, descobriria. Talvez você desejasse saúde, fama. Talvez você desse uma daquela de espertinho, eu desejo ter mais desejos. Mas isso não vale, isso é sacanagem. A Bíblia nos diz que quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre as pessoas que Deus quer bem. Quando a gente percebe a iniciativa de Deus de intervir na história humana, enviando Jesus, o primeiro Natal, a gente percebe que Deus está dizendo que Jesus veio trazer paz. Inclusive quando você percebe no ministério de Jesus, quando ele andava, quando ele caminhava, constantemente ele dizia: a paz esteja com você. Ou às vezes até quando ele enfrentava uma realidade de alguém que estava enfrentando um problema, algo traumático, ele sempre dizia: agora você vai em paz. Agora você pode continuar a sua vida superando essa situação, vai em paz. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, ele sempre, quando começava uma das suas epístolas, uma das suas cartas, ele dizia que a graça e a paz estejam com vocês. Que a graça e a paz estejam com vocês. É interessante que Paulo poderia usar outras opções. Paulo poderia fazer outras opções ao invés de dizer graça e paz. Paulo poderia dizer talvez graça e popularidade. Paulo talvez pudesse dizer graça e poder, força.
Paulo poderia dizer graça e riqueza, dinheiro. Paulo talvez pudesse dizer graça e fama, muitos seguidores no Instagram, no TikTok, lá sei eu, graça e fama. Mas por que ele dizia graça e paz? Na verdade, nós precisamos entender o que muitas vezes tantas pessoas realmente querem na sua vida e infelizmente não sabem, não percebem. O que realmente querem, o que realmente precisam é uma paz real, uma paz verdadeira. É bom ter dinheiro no banco, mas não adianta nada você ter dinheiro no banco sem ter paz no seu coração. É bom você ser uma pessoa bem-sucedida, que as pessoas lhe admiram, que as pessoas olham para você como um referencial. Não adianta você ter sucesso lá fora, mas ter dentro do seu coração um vazio por dentro. Não adianta ser casado, você que é solteiro, você que não encontrou o amor da sua vida, o chinelo velho para o seu pé grande. Porque eu quero dizer para vocês que eu conheço muitos casados que não tem paz em casa, não tem paz na sua vida. Por isso, o que muitas pessoas estão querendo, muitas pessoas estão procurando e nem mesmo sabem o que querem, é uma paz que só vem de Deus. Por isso que o Natal é tempo de paz. Por isso que os anjos disseram que a intervenção de Deus na história é para que nós pudéssemos usufruir uma paz real. Mas infelizmente, nós temos que reconhecer que muitos estão vivendo justamente o oposto. Muitos estão vivendo os seus dias com muita tensão, com muita dificuldade, com muito medo, com muita insegurança, com uma sensação de intranquilidade. Se você pudesse fazer um desejo, você gostaria de ter paz nos seus relacionamentos, paz na sua casa, paz na sua vida? A verdade é como foi falado dia desses. Para muitos o Natal simplesmente salienta os desentendimentos. Esse momento de festa simplesmente salienta os ressentimentos, a falta de paz, de pessoas que não conseguem conviver nem sequer por alguns momentos, algumas horas juntos, porque estão feridos, machucados. Por isso que eu quero dizer a você que Natal é tempo de paz. O profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, aquele que profetizou 600, 700 anos antes de Cristo nascer, ele viveu um período, um momento como nós estamos enfrentando. A realidade dos dias da época era muito parecida com as nossas. Uma época de medo, de inquietação, de falta de paz. Mas vejam o que Isaías profetiza. Ele profetiza um dia de adoração a Deus. Ele profetiza um dia onde seria cheio de repleto de paz, de paixão e louvor a Deus pelo aquilo que Deus faz. E ele diz assim: nesse dia, todos na terra de Judá cantarão essa canção. Qual canção? Nossa cidade é forte, estamos cercados pelas paredes da salvação de Deus. E ele continua dizendo: abra os portões para todos os justos, permita que os fiéis entrem. E ele então faz uma afirmação categórica, e ele diz: o Senhor manterá em perfeita paz todos os que nele confiam. O Senhor manterá em perfeita paz todos os que confiam nele, todos cujos pensamentos estão fixos nele. Eu amo essa promessa de Deus. Ele vai manter em perfeita paz
Eu não apenas amo essa promessa, mas eu quero essa promessa na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha casa. Eu preciso disso para viver. Eu preciso dessa promessa, uma paz perfeita. Porque vamos ser honestos, nós estamos muito mais acostumados, habituados, nós estamos muito mais familiarizados com uma paz imperfeita. Nós estamos muito mais convivendo com uma paz que é inconsistente. O que isso significa? Significa que nós estamos vivendo um momento legal, um momento de alegria, estamos vivendo um momento de uma certa tranquilidade, a gente até sente a presença de Deus. A gente até se sente amado por Deus, abençoado por Deus, protegido por Deus, mas de repente, num momento seguinte, numa ligação, num laudo de um médico, de uma notícia que chega, de uma realidade que sobrevém, simplesmente nós somos tomados por uma sensação de ansiedade, de medo, de insegurança, e a paz se sumiu. Ainda dia desses atendi uma pessoa que sentou diante de mim e chorou capiosamente falando, porque falta paz, paz consigo mesmo, paz no seu relacionamento, porque nós muitas vezes vivemos uma paz que não é perfeita, mas a promessa de Deus em Cristo Jesus Ele fará que você repouse em perfeita paz, em paz perfeita. O que é isso? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Então, quando Isaías escreve, ele usa uma palavra uma expressão judaica, shalom. Shalom é mais do que paz no português. Shalom tem a ver com integralidade. Em outras palavras, algo completo, algo pleno. Então, shalom é uma paz que envolve toda a sua vida, em todas as dimensões. Então, quando Deus nos diz que em Cristo Jesus nós usufruiremos de uma paz perfeita, Ele está querendo dizer que é uma paz em todos os sentidos. É uma paz com Deus. Você agora não vê mais Deus como um juiz sentado num trono pronto para bater nos seus dedos quando você erra. Num Deus que olha para você com olhos de ira porque você pisou na bola. Você não tem um relacionamento com Deus com medo, com um sentimento de que você nunca vai alcançar o padrão dele, que você está sempre em dívida. Não! É uma paz que leva você a ver Deus como Pai, como já tantas vezes falei aqui nesse púlpito. É uma paz que não apenas leva você a ter não medo de Deus, mas correr para os seus braços, mas é uma paz consigo mesmo. Você agora tem uma paz consigo mesmo. Você não carrega mais uma culpa. Você não carrega mais culpa das coisas que você fez, que você deixou de fazer. Você não está mais preso ao seu passado, pelas coisas absurdas, estúpidas, que você feriu a si mesmo e feriu a tantas pessoas. Você não é mais preso aos seus erros. Você não está mais preso aos seus fracassos, porque agora você tem uma paz consigo mesmo, e você consegue se perceber como Deus te percebe. Não um cidadão de segunda categoria, que o seu karma, que o seu destino é viver essa vida de paz imperfeita. Você não apenas tem paz com Deus, paz consigo mesmo, mas esse shalom de Deus é uma paz com as circunstâncias ao seu redor. É quando você percebe que mesmo quando as coisas na sua vida não são ideais, mesmo quando as suas coisas ao redor da sua vida não acontecem como você esperava que aconteça, mas isso não leva você a se exasperar. Por isso
que nesse texto de Isaías, a palavra shalom aparece 2 vezes. E sempre que no hebraico uma palavra aparece 2 vezes, Jesus dizia, em verdade te digo. E aqui, a palavra shalom em Isaías é usada 2 vezes. Por quê? Porque ele está querendo enfatizar. É uma afirmação enfática, categórica, que quem conhece, quem experimenta a paz de Deus, ela é uma paz perfeita, ela é uma paz plena. Agora eu sou obrigado a dizer a vocês que a paz, ela não é encontrada na ausência de problemas. Não, pelo contrário. O próprio Jesus, que foi a intervenção de Deus na história, o próprio Jesus que veio para nos trazer a paz, que o profeta Isaías diz que ele é o príncipe da paz, esse próprio Jesus diz assim, nesse mundo vocês vão ter problemas, nesse mundo vocês vão ter aflições, por isso eu quero que você se atenha, eu quero que você perceba uma coisa, e se você não guardar mais nada que eu vou falar durante esses próximos minutos, perceba isso. A verdadeira paz, ela é encontrada na presença de Jesus. A verdadeira paz é encontrada na presença de Deus. A verdadeira paz não é a ausência de dificuldades, não é viver num mundo perfeito, de pessoas perfeitas, mas é você viver na presença de Deus, é você viver a sua vida, você entender a sua vida na perspectiva de Deus. Quando você entende quem Deus é, quem você é, como você deve viver a sua vida, você vive em perfeita paz. A paz é viver na presença de Deus e ver a vida na perspectiva de Deus. É a garantia de Deus que mesmo quando qualquer coisa na nossa vida não acontecer, não vir da maneira que a gente espera, eu sei que estou na presença do meu Deus. Mas talvez alguém diga, onde é que está a paz nisso? Eu olho para um lado, está caindo. Eu olho para o outro lado, está desmoronando. Eu não consigo ver luz no fim do túnel. Como é possível? Como experimentar a perfeita paz de Deus em Cristo Jesus? Como experimentar o shalom de Deus de uma maneira plena nas nossas vidas? Eu quero que você entenda uma coisa. A batalha, a luta, sempre começa na sua mente. Sempre começa na maneira como você vê e percebe e pensa a sua vida. A paz perfeita de Deus começa nas nossas mentes. Existe agora na sua mente uma batalha acontecendo. Existe agora nas nossas mentes uma batalha acontecendo entre o que Deus diz e o que a minha mente, a minha percepção vê e enxerga. O que o Natal representa, significa para você. Como você vivenciou o Cristo que um dia interviu na história. Essa é a verdade. O texto nos diz, o Senhor manterá, o Senhor conservará em perfeita paz. Quem? Todos cujos pensamentos estão fixos nele. Jesus não pode ser apenas um acontecimento histórico. Jesus não pode ser apenas um conhecimento teórico. Jesus não pode ser apenas algo que a gente conhece e compreende de uma maneira lógica, mas que seja vivenciado. Todos aqueles que têm os seus pensamentos fixos nele. Fixo nele significa o quê? Na verdade de Deus. Quando você, a sua vida, os seus pensamentos estão fixados, presos, alicerçados na verdade de Deus. A outra tradução diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. No que a sua mente está firme? Sabe o que é interessante?
Talvez você esteja sentado aí, está num culto de adoração, você veio para cá, está tudo bem, você está tudo tranquilo. Então você diz assim: ah, minha mente está em Jesus, ah, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é isso e aquilo outro. Mas essa paz que você está vivendo agora, se você voltar para casa, como uns anos atrás aconteceu aqui na igreja, de um casal que estava na igreja, e quando eles voltaram para casa, eles não tinham mais casa, deu um incêndio e queimou tudo. Saíram de um culto abençoado, em paz, e quando chegam diante de casa, não tem casa para entrar mais. No que a sua mente está firmada? A verdade é que você não pode firmar a sua mente, a sua maneira de pensar, nas suas emoções. As suas emoções, o seu coração lhe engana, o nosso coração ele oscila. Se eu colocasse a minha fé nesses mais de 40 anos como pastor de igreja, nas minhas emoções, eu não estaria aqui. Porque muitas vezes nem eu queria vir no culto. E o brabo era que eu que tinha que pregar. Tu ri porque não é tu que tem que pregar todo domingo. Mas a minha mente, os meus pensamentos não estão fixos nas minhas emoções. Porque emoção oscila. A minha mente, os meus pensamentos não estão fixados na Globo, na CNN, porque nos últimos dias, nos últimos tempos, eles só nos botavam medo, paranoia. Tem gente que até hoje, os seus pensamentos não podem estar firmados no que a cultura diz. No que a cultura diz que é viver a vida. Os seus pensamentos não podem estar firmados nos problemas financeiros que você tem. A sua mente, os seus pensamentos não podem estar firmados nas más notícias que um médico lhe disse. Essa semana, conversando com alguém, ele me falando a respeito de um familiar que foi num médico. E hoje em dia eu quero dizer para vocês, pelo amor de Deus, eu não estou questionando médicos, mas nunca fique na opinião de apenas um. No mínimo 3. Porque hoje existem muitas pessoas que são muito rápidas em rotular, muito rápidas em dizer, muito rápidas em fazer análise, às vezes sem diagnóstico preciso, correto. E essa pessoa ouviu uma suposição que talvez pudesse ser. Eu me lembro que há uns anos atrás eu estava com um problema na minha coluna, na cervical, e eu não sabia que estava com problema na cervical. E eu fui no médico, e ele não examinou, não fez nada, só olhou para a minha cara, perguntou o que eu tinha. Ele disse assim: tu tem fibromialgia. Eu olhei assim, eu nem sabia o que era fibromialgia. O que é isso, tia? É uma doença eu não sei se é isso aí que é fibromialgia, até esqueci. É um negócio psicossomático, de pessoas ansiosas, preocupadas, nervosas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu posso ser tudo menos isso. Eu olhei para o homem assim e disse assim. Ele virou o computador para mim e mostrou, mas aqui, eu disse para ele: o que eu fiz? Vou discutir com ele? Não. Procurei outros. E descobri que eu tinha simplesmente uma lesão, que se eu não cuidar ia virar uma hérnia de disco na cervical. Então o que Deus está dizendo é: no que você coloca a sua mente. Viver em perfeita paz, quando a sua mente estiver focada nas verdades de Deus. Essa palavra que Isaías usa, que diz assim: todos cujos pensamentos estão fixos nele. É uma palavra samak, que significa aquilo que é apoiado completamente. É quando você faz uma boa base de apoio, um bom alicerce, uma boa estrutura, para você descansar completamente toda a construção. Então ele está dizendo que quando você confia inteiramente a sua vida na verdade de Deus, quando você descansa completamente em Deus, nas promessas de Deus, em quem Deus é, que você sabe que Ele é, não uma mera teoria, você experimenta a paz perfeita.
Os seus pensamentos repousam na verdade de Deus, nas promessas infalíveis de Deus, para aqueles que confiam nele. Porque, gente, o problema não está nas promessas de Deus, está em nós não confiarmos em Deus. Por isso que funciona para uns e não funciona para outros. Por isso que alguns vivem uma vida de medo, de ansiedade, de preocupação, se exasperando, arrancando o cabelo, enquanto outros passam pelas maiores adversidades e não perdem a paz. No que a sua mente está fixada? O que ocupa a sua mente? Melhor dizendo, sempre que você tem um tempo ocioso, sempre que você tem um tempo livre, que você não está ocupado com o seu serviço, com o seu afazer, no que você pensa? No que você se concentra? O que consome a sua mente? Para alguns é sexo, pornografia. Se ele ficar dando bobeira, ele só pensa bobagem, só fica olhando. É ficar sem ter uma ocupação, ele está pensando bobagem. Para alguns, é preocupação financeira. É parar, e como vai ser, o que eu faço, vai faltar, eu tenho que ter mais, eu tenho menos, eu tenho pouco. Para alguns, é a doença. Você já viu pessoas que você não consegue falar com elas, que elas não falem de doença? Meu Deus! Está doendo aqui, eu senti aquilo outro, eu fui no médico lá, eu estou tomando isso, estou fazendo aquilo. Tem pessoas que quando param, elas ficam pensando que está tudo muito bom, tem alguma coisa que vai dar errado. Está tudo muito bom para ser verdade, então eu tenho que me preparar que vai vir uma coisa errada. Tem medo, pessoas que têm medo do futuro, o que vai ser, como vai ser. Gente, pessoas que quando param, elas só pensam nos seus problemas. O que você está fixando a sua mente? Deus conservará em paz aqueles cujas mentes, os seus pensamentos estão fixos na sua verdade, nas suas promessas. Por isso que Paulo, quando escreve aos crentes em Filipos, ele diz: concentrem-se, pensem, afirmem a mente, o pensamento de vocês em tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente. Então ele faz uma afirmação. E então, se você fizer isso, se essa for a sua maneira de encarar a vida, se essa for a sua maneira de ver a vida, de viver a vida, então o Deus da paz estará com vocês. Essa é a verdade. Natal é tempo de paz. Natal é Cristo vindo a intervir na história da humanidade, mas intervindo na minha história, na sua história, para aqueles que creem, para aqueles que vivenciam isso. Porque o meu Deus é bom, o nosso Deus é bom, as suas promessas são verdadeiras, a sua palavra nunca falha. Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Quando eu me sinto perdido, quando eu me sinto desorientado, Ele me orienta, Ele me guia, Ele me dirige. Quando eu estou me sentindo fraco, Ele me fortalece, Ele é a minha força. Quando eu estou sofrendo, Ele é o meu consolo. Nada pode me separar do amor do meu Deus, de Cristo Jesus. Paulo diz: nem a morte, nem principados, nem potestades, nada, nem aqui nem em outros mundos, podem me separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus pela minha vida. Por isso, eu quero dizer para você que essa paz perfeita, ela não faz sentido
para aqueles que não conhecem a Cristo. Essa paz perfeita, essa paz plena, só funciona na vida daqueles que conhecem a Cristo. Por isso que o próprio Cristo disse: deixo-vos a paz, deixo a paz a vocês. E ele diz: a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus disse: a minha paz eu dou a vocês. Ele não disse eu dou a paz, não. Ele está dando a minha paz. O que isso significa? Que você só vai vivenciar a perfeita paz na presença de Deus, de Cristo Jesus. A paz não é usufruída. A paz não é encontrada na ausência de problemas, na ausência de dificuldades. A paz é encontrada na presença de Deus, na presença de Jesus. Houve uma situação em que Jesus e os seus discípulos entraram em um barco e foram atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia, comumente chamado. E Jesus estava cansado, depois de ter passado o dia todo ministrando, abençoando a vida das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus pegou no sono no barco. Enquanto o barco estava com os discípulos e Jesus atravessando, uma tempestade surgiu. E foi uma tempestade muito rápida, muito vento, muitas ondas. E a Bíblia diz que os discípulos tiveram medo da tempestade. E aqui aconteceu uma coisa interessante. Na verdade não foi uma tempestade, foram duas tempestades. Uma era visível, porque você olhava para os ventos, olhava para o mar, olhava para as águas e percebiam que estava tudo tumultuado. Mas existia uma outra tempestade invisível a olhos humanos, mas estava acontecendo dentro do coração dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que quando eles perceberam as ondas, o mar, a tempestade, a fúria do vento, e Jesus dormindo, eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, você não se preocupa com a gente? Você não se importa conosco? Em outras palavras, eles estavam dizendo: Senhor, tu não está nem aí com a gente. Dentro deles, os seus pensamentos, a sua maneira de ver a Jesus, o amor dele para com as suas vidas, o cuidado deles sobre eles, não estava firmado nas promessas de Deus. Então dentro deles surgiu uma tempestade que questionou as promessas de Deus. E a Bíblia diz que eles sacudiram em Jesus e disseram: Jesus, tu não te importa com a gente? Tu não te preocupa conosco? Tu não está vendo o que está acontecendo? E a Bíblia diz que Jesus se levantou e simplesmente diz: aquieta-te, fique em paz, acalma. E no mesmo momento, o vento cessou, o mar parou. Só é possível dar paz àquele que tem paz. Você não pode falar o que não tem. E Jesus disse: a minha paz. Por isso eu quero dizer a você, nessa manhã, nesse dia, que a paz perfeita de Deus está disponível a você. E nesses mais de 2000 anos de história da igreja, ela está disponível a todos aqueles que creram, que firmaram a sua mente, os seus pensamentos na promessa, na verdade desse Deus, que experimentaram na sua vida uma realidade que transcende as circunstâncias ao seu redor, que transcende as circunstâncias mais difíceis. Por isso, nós precisamos intencionalmente. O que significa isso? Deliberadamente conduzirmos a nossa mente para a verdade de Deus. Nós precisamos deliberadamente não nos conformarmos
e deixarmos a palavra de Deus renovar a nossa mente, a nossa maneira de ver e de entender, fixando, solidificando, edificando os nossos pensamentos sobre o nosso Deus. Porque existe em mim e em você uma tendência ao negativo, existe em mim e em você uma tendência a duvidar, existe em mim e em você uma tendência a nos exasperarmos e questionarmos. Por isso nós precisamos deliberadamente levar todo o nosso pensamento preso, cativo, capturado a Deus, a sua verdade. E quando isso acontece, a gente pode usufruir na nossa vida uma paz que excede a compreensão, uma paz que é humanamente impossível de explicar e justificar, mas porque vem de Deus, de Cristo Jesus. Por isso que os anjos disseram: Jesus nasceu e agora é possível viver em paz com Deus, sem medos, em paz consigo mesmo, e em paz em meio a toda e qualquer circunstância. O que você está passando? O que você está vivenciando? A sua paz é uma paz perfeita, plena? Ou são uma paz intermitente? Uma paz que oscila? Uma paz que você só tem quando tudo está bem com você? Porque, gente, vamos ser honestos. É fácil louvar a Deus, adorar a Deus quando as coisas estão bem. Mas o verdadeiro louvor é quando você pode agradecê-lo, você pode louvá-lo, mesmo em meio à tempestade. Quando você não vai lá e chuta Jesus que está no seu barco e diz: oh, tu não te importa comigo, estamos para morrer. Porque você sabe que se Jesus está no seu barco, o seu barco não naufraga. Você não questiona, você não duvida de quem Ele é e de quem você é para Ele. Por isso, eu gostaria de dizer a você que Natal não é apenas luzinhas, não é apenas uma decoração, não é apenas algo que aconteceu há 2000 anos atrás. O Natal é a intervenção de Deus, é o príncipe da paz, vindo agir e intervir na história da humanidade e na história de todo homem, toda mulher que crê e que entrega a sua vida e firma os seus pensamentos na verdade de Deus. E o meu desejo e a minha oração nessa manhã é que as palavras de Paulo, preso, encarcerado. Paulo estava preso, encarcerado por pregar o Evangelho. E ele escreve aos crentes em Filipos e ele diz assim: gente, a gente não tem dimensão de um homem preso, sabendo que vai ser decapitado, sabendo que está diante do imperador dos mais terríveis que já pisou nessa terra. E olha o que ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos, apresentem as suas necessidades a Deus. E ele complementa dizendo: e a paz de Deus, e a paz plena, a paz verdadeira, a paz real, que excede todo o entendimento, que excede tudo aquilo que a gente pode imaginar, ela vai guardar o coração de vocês, as emoções de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por isso a minha oração e o meu desejo é que você viva de fato e de verdade a verdadeira e plena paz de Deus que foi nos oferecida quando Cristo nasceu
e deu a sua vida naquela cruz por mim e por você. Mas isso só acontece naqueles que creem e o recebem, que firmam os seus pensamentos nas suas verdades. Vamos orar? Fique de pé. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. No que os seus pensamentos estão mais concentrados? Seja honesto com você mesmo. Eu sei aonde e em quem eu tenho crido. Mas o problema não sou eu. Se eu pudesse, eu gostaria que todos vocês vivenciassem o que eu vivenciei nesses mais de 30 anos como pastor. Os vales escuros, as angústias terríveis, as decepções mais profundas, as frustrações maiores. Mas eu quero dizer a vocês que nunca eu perdi a paz, porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Agora, no que você tem se concentrado? O que eu tenho ocupado a sua mente? É os problemas? É o diagnóstico do médico? É o que o seu marido, a sua esposa tem feito, tem dito? O que os seus filhos estão fazendo ou deixando de fazer? Ou o que aconteceu com o governo, com o país, com o seu negócio, com a sua empresa? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão, todo o entendimento, que não tem lógica, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero orar com você que nessa manhã gostaria de dizer: Jesus, eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz. Coloque a mão sobre o seu coração e eu quero orar com você. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós não vivemos o shalom de Deus. Muitas vezes a nossa paz não é consistente. Muitas vezes a nossa paz não é perfeita. Muitas vezes a nossa paz é momentânea, é uma alegria que Pai vive por alguns momentos e de repente tudo desmorona. E nos sentimos medo. Nós sentimos inseguros, nós nos sentimos abandonados, como os discípulos estavam naquele barco. E não percebiam, não usufruíam, porque ter Jesus no barco, mas não usufruir da sua presença, nos leva, Senhor, a viver uma vida angustiada, nos leva a viver uma vida com medo. Mas então agora, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo de Deus traga luz, compreensão a todos os teus filhos, as tuas filhas. Tu sabes a realidade que cada um deles está enfrentando, aquilo que tem roubado a paz. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que todo pensamento seja levado cativo, preso, capturado a verdade de Deus, que o nosso Deus é Pai, que ama, que perdoa, que sustenta, que está conosco, que disse que nunca nos deixaria. Aleluia! Nós descansamos nessa certeza, nessa convicção, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Se você ainda não conversou com aquele pessoal do colete cor de laranja, fale com eles. Eles têm para você o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para que você viva. Porque conhecer Jesus e não viver em paz é uma incoerência. O meu desejo, a minha oração é que vocês usufruam da paz de Deus nesse Natal. Convide pessoas, semana que vem vamos estar falando sobre confiança e esperança.
Natal é tempo de paz, de esperança e de confiança. E você que tem aceitado o desafio de fazer parte desse projeto Ambiente Irresistível, não deixe essa oportunidade passar, se envolva. Ontem nós tivemos centenas de pessoas aqui conosco. E Deus está nos levando a um novo tempo. Não fique de fora disso. Você pode participar de todas as formas. Louvo a Deus porque mais de 120 pessoas se colocaram à disposição para servir durante todo o tempo do espaço Verão Parque em BFC. Os horários precisam ser obedecidos, respeitados para que tudo funcione. Que Deus abençoe, uma boa semana e vão em paz.